Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Victor de Seixas é graduado em Filosofia, mímico, dançante, diretor e preparador. É mestre e doutorando pela ECA USP. Pesquisa e atua em linguagens relativas ao teatro corporal. Coordena o projeto Mímicas e a CIA Angatu. Oi, Vitor, tudo bem? Oi, Tiposcan, tudo bem? Tudo bem. A gente vai começar esse nosso podcast. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, só uma pequena biografia, assim, sobre o seu trabalho. Pra mim é bem complicado falar pouco sobre a minha carreira, porque é uma coisa que eu ainda estou tentando entender, assim, quando me perguntam, que às vezes eu tenho que escrever também. Porque eu comecei com a dança e passei pro circo, aí eu fui pro teatro, aí me apaixonei pela mímica. Então, basicamente... E hoje em dia eu defino meu trabalho como teatro dançante. Porque eu faço um trabalho bem híbrido. E me defino como artista gestual. Eu acho a melhor definição, assim. É uma definição vaga, então me dá liberdade de abordar vários caminhos, né? Algumas dessas linguagens eu ainda trabalho, tipo, o circo eu não faço mais, mas eu mantenho o palhaço. Coitado, né? Não tenho dado muita atenção pra ele, mas ele tá aqui em algum lugar. Mas o que me interessa mesmo é o gesto, assim, esse movimento. Eu trabalho com texto também, mas o que me interessa é o gesto. Mas isso começou há quanto tempo? Quanto tempo você tem esse processo todo dessas linguagens? Acho que desde o começo. Eu era, assim, dança eu comecei com 14, 15 anos, nem isso, assim. Eu era apaixonado, assim, eu achava muito lindo. Eu via balé e achava aquilo lindo, né? Eu não consegui ficar muito tempo porque eu morava numa vila de militares. Você imagina isso? Descobriram, sofri bullying, me afastei, voltei anos depois, tive um problema de saúde, tive que parar e acabei indo pro circo, né? Alguns anos depois também. Teatro de rua, que eu cresci no Rio, né? E no Rio tem uma questão com o teatro de rua muito forte. E o teatro de rua, ele agrega, né? Circo, dança, mímica, ele agrega muitas coisas. Eu comecei com esse caminho, depois fui. Aí quando eu descobri a mímica, no começo da pantomima, eu fiquei apaixonado por aquilo, assim. Achei aquilo e fui. E você fez mímica... começou no Brasil e foi pro exterior, ou foi no exterior direto? Não, eu comecei no Brasil. Tem um mímico que mora em Cabo Frio, no Gido Saldanha. Eu tava fazendo curso de circo. Eu fiz a Escola Nacional de Circo, eu saí da Escola Nacional de Circo e fui fazer um curso no sindicato, que era no Salvador. Ele fazia curso de palhaço, eu fazia o curso de aéreo. Aí eu via ele se mexendo, achei aquilo incrível, assim. Eu não sabia o que era mímica, me aproximei dele, ele falou, isso é mímica, pantomima. Aí eu colei nele, assim, fiquei colado nele, fiz oficina com ele, virei amigo dele, nós somos amigos até hoje. Aí eu vim pra São Paulo, aí fiquei atrás do Fernando Vieira um tempão. E aí, até que eu conheci quando eu conheci a mímica corporal dramática, como eu chamo agora, o mimo corpóreo, foi outra paixão, assim, eu falei, nossa, é um upgrade do que eu tava apaixonado. Que aí eu fui pro exterior estudar. Bom, pra gente é importante, assim, interessante saber em que momento aí você decidiu, então, entrar pra academia, né? Fazer uma pesquisa acadêmica, né? E qual é a sua pesquisa? O que todo esse movimento te levou a pesquisar? Eu comecei esse processo eu também tinha um certo preconceito, mas eu acho que era talvez um pouco de ressentimento, porque eu fui fazer faculdade em 2008, né? Já estava com 30 e poucos anos.
que eu recebi um convite pra não, dar e aula. você não fez faculdade ligada a teatro, né? Não, eu fiz filosofia. Filosofia. Fiz filosofia. Porque em 2008, quando eu resolvi começar a entrar na academia, pesquisa acadêmica, comecei a perder aquele preconceito, eu ia fazer a faculdade de arte, mas eu já trabalhava com arte há muitos anos, e eu consegui a possibilidade de uma bolsa na faculdade de filosofia na São Judas Tadeu. Além de ser de graça, né? Muito mais interessante. Pra mim era um desafio, era uma coisa nova, né? Não era uma coisa, assim, eu fazer teatro, tá, tudo bem. Você sempre aprende alguma coisa, né? Mas era algo que eu já fazia. E tinha esse desafio, não, vamos estudar filosofia. Os primeiros 6 meses eu achei que não ia dar conta. Eu falei, não vou conseguir fazer isso. Mas consegui, né? Consegui terminar e não me arrependo, assim. Mudou muito a minha cabeça, assim, me acrescentou muito. E aí depois, na pós-graduação, eu voltei para as artes cênicas, né? Fiz o mestrado na USP e agora estou no doutorado. Tanto o mestrado como o doutorado foi com o professor Eduardo Coutinho, que também é o coordenador do CPECA, né? Sobre a minha pesquisa, eu vou começar a contar eu vou contar uma história. Eu vou começar a contar no mestrado. Uma coisa que me incomodava muito, na hora de você parar e fazer, vou fazer uma pesquisa acadêmica, né? Acho que tem gente que não sabe o que fazer, ele acha que não sabe o que fazer, né? Porque a gente quem trabalha com arte, a gente tem muito material, né, para trazer para uma pesquisa. Comigo já era o contrário, assim. Eu tinha muita coisa que eu queria pesquisar, assim, tinha muitas questões que eu falava, nossa, que era legal se aprofundar, era legal estudar. Mas a coisa que mais me incomodava, que era o meu processo também como artista, que eu fiz escolas corporais que eram a base de repetição. Você olha, copia o movimento, olha, copia movimento, olha, copia movimento. E eu era muito engessado nesses gestos que eu aprendi nessas escolas, principalmente na escola de mímica corporal. Eu me lembro que eu terminei essa escola, eu me formei em 2004, 2005, eu não lembro. Eu fui montar o primeiro espetáculo autoral em 2007. Sabe, assim, um período longo. Que antes disso eu repetia movimentos, eu fazia composições com as coisas que eu tinha aprendido. Isso não me satisfazia. Isso não... E esse meu processo ficava em cima dessa questão da repetição. Então eu comecei o processo do mestrado sobre repetição. Sobre esse estudo, assim, como você fazer repetições, porque não tem como você aprender uma técnica sem repetir, né? Sim. Mas como realizar essa... Porque eu passei por esse processo, eu repeti, ganhei um repertório corporal, ganhei um trabalho corporal, uma consciência corporal, mas ao mesmo tempo eu estava preso a uma forma. E aí depois eu passei pelo processo de me libertar dessa forma e manter essa técnica. Então a minha ideia era como a gente fazer isso de uma vez só, né? Como é que eu vou repetir, eu vou ganhar uma técnica, mas ao mesmo tempo eu vou trabalhando... Integrar. Eu vou tentando trabalhar isso numa estrutura que me liberte também, que não me prenda. Essa foi minha pesquisa de mestrado. Aí eu discuto isso e apresento algumas pistas, assim, no meu próprio processo pedagógico e criativo, de como aplicar isso, de como tentar transformar essa repetição em vez de uma repetição analógica, numa repetição sensível, que eu chamo de repetição sensível. E nesse processo de falar sobre repetição, eu acabei discutindo a questão da potência cênica, né? De como deixar isso potente, esse processo potente. E aí comecei a falar de uma coisa chamada, que eu chamo de micronarratividade, que é uma coisa que eu comecei a perceber, assim, resumindo, assim, eu ensino, tem 3 pessoas com o mesmo nível técnico de trabalho. Aí ensino uma coreografia, que pode ser dança, pode ser uma coreografia teatral, mas uma coreografia, para essas 3 pessoas, a mesma coreografia. Aí elas apresentam essa coreografia. Aí o público, de repente, gosta de mais de uma, assim, uma parte do público se interessa. Aí você pergunta assim, por que você gostou? Porque é potente. Gente, e se os 3 fazem a mesma coisa, por que não é potente? Os outros não são tão potentes. E nesse aí eu caí para
eu quis fazer uma observação cientificista nesse sentido. Assim, não é mágica. Não tem mágica. Tem alguma coisa que eles estão fazendo a mais que os outros. Que é vista, mas não é talvez não seja percebida conscientemente. E aí eu chamo isso de micronarrativas, que eu uso bastante o exemplo do pegar um copo. Eu pego um copo, eu tenho essa ação, eu vou lá e pego um copo. Ok. Nesse processo, como é que um robô pegaria um copo? O robô ele executaria o mínimo necessário para pegar o copo, porque ele não gasta energia, né? E porque ele não pensa, ele obedece. Então, se eu faço um movimento duro, reto, e seco e objetivo, todo mundo vai olhar para esse movimento e vai falar assim: ele está imitando um robô. Isso é uma coisa que todo mundo vai concordar. E a gente pensa durante esse processo. Você levanta a mão, pausa, respira, muda o foco, olha pro copo, lembra de alguma coisa, escuta. Então a gente tem essa complexidade a mais, que isso que eu chamo de micronarratividade, né? Um movimento decorado, só repetido, sem essa reflexão interna, sem esse trabalho interno, é um robô. É um movimento vazio, é um movimento... Se bem que agora os robôs lá do Google estão dançando, estão fazendo... É verdade. Então, peraí. Então, nesse processo todo que você está falando, que pelo que você está dizendo, eu fico percebendo assim, que tem toda a sua história de vida, que você trabalhou com essas técnicas, e técnicas que tem essa coisa mais tecnicista, e são muitos cruzamentos, e que depois levou você à sua pesquisa, de quase como se fosse sujar um pouco essas técnicas, né, humanizá-las. Deve ter acontecido coisas curiosas, coisas, sei lá, engasgos, problemas. Você tem alguma história, alguma coisa nesse processo todo? Porque é um processo muito longo, né? Você está falando do mestrado e doutorado, né? Sim. Que tenha acontecido um caso, uma situação pitoresca, curiosa, divertida. Divertido, não sei. Tem muito sofrer e ranger de dente, né? Não querendo desencorajar ninguém a fazer trabalho acadêmico, mas é um processo de... A gente tem prazo, a gente tem as questões pessoais, então a coisa acaba... não vou falar que não é divertido, mas é intenso. Bom. Mas eu tenho algumas histórias, sim. Tem umas pitorescas, eu tenho. Engraçadas, não sei se tem muita. Uma das histórias que aconteceu agora, no doutorado, eu até estava conversando com a Tati sobre aquele sentimento da síndrome do impostor, né? Que acontece muito na academia. Não sei se você já ouviu falar. Fala. A síndrome do impostor principalmente quando você está na reta final, você acha assim que o seu trabalho não está bom, a sua justiça está uma droga, que você não tem material suficiente. Aí depois você termina e fala, nossa, que legal, tinha coisa ali, né? E a minha pesquisa, ela tinha uma base teórica, e quando chegar no meio da escrita, era partir para a prática, assim, fazer, juntar um grupo, organizar, observar, testar, brincar. Aí começou a pandemia. Né? Aí não tinha como fazer grupo, assim, eu não queria ficar sozinho, trancado numa sala, surtando ali, não tinha sentido, assim, eu me observar, né? Não era... E aí eu comecei a pegar, eu dou aula há muitos anos, né? E eu gosto da aula, eu sempre dei aula. E todas as aulas que eu dou, eu anoto, eu tenho um caderninho, eu faço anotações, que às vezes as aulas, tem muita anotação que eu planejo uma aula, chego lá, faço outra aula, eu anoto a outra aula que eu fiz, eu faço ideias que eu vou tendo. E eu voltei para esses cadernos. E aí quando eu voltei, eu percebi, gente, eu não preciso fazer grupo de estudo, eu tenho o meu trabalho com reflexão, eu tenho material pra caramba ali, né? Pra usar, né? Tem coisas que eu nem lembrava que eu já fiz, assim, exercícios que eu uma vez tentei inventar, e me veio essa ideia que eu já vim, assim, a minha pesquisa não começou na academia, minha pesquisa já começou há muito tempo. Na academia eu organizei, né?
Eu organizei e escrevi de uma forma a compartilhar isso, mais do que compartilhar de forma escrita, né? Mas foi... Mas assim, então, de alguma maneira, o que você está dizendo é que a academia, a pesquisa acadêmica também influenciou você, né? Não é só você que está fazendo a pesquisa, mas a pesquisa também te afeta. Sim. E ela modificou de alguma maneira ou te acrescentou no seu trabalho como artista, porque o teu trabalho de artístico te levou para a academia. Sim. Né? E vice-versa. Aconteceu? Aconteceu. Tem uma história que eu gosto de contar. Essa não é exatamente da parte artística, mas da parte pedagógica. Logo depois que eu terminei o mestrado, né, passando naquela ressaca, você começa a ver assim, existe vida, tem sol. Sim. Você começa a respirar, e aí vem aquela sensação de vazio, assim, gente, pra que eu fiz isso? Pra que eu pirei tanto? Por que eu gastei tanta energia? Só aquela coisa escrita. Eu acho que isso ainda é a síndrome do impostor, né? Ainda tava lá. Eu não tinha levado isso pra terapia ainda. E aí fui chamado, tem um grupo de circo de São Bernardo, que eu tenho uma parceria com eles de anos, assim, a gente já dirigi eles, já fiz milhões de coisas com eles. O Diálogos Acrobáticos, eles me chamaram, eles estavam fazendo um evento de férias, eu defendi em novembro, dezembro, não lembro. Em janeiro eles me chamaram para dar uma oficina de 2 horas no evento de férias deles, que eles estavam dando. E eu vou te falar, eu sempre odiei dar aula de 2 horas, uma oficina assim, vem aqui dar uma oficina de 2 horas. Eu odiava isso, porque pra mim era tanta coisa assim, que tinha que pra ter um entendimento do que eu propunha, não dava pra botar em 2 horas, né? Então ficava sempre uma coisa capenga. Mas aí, janeiro, né? Você sabe o que é? Entre safra, tinha terminado, não tinha uma bolsa, nada. Falei, vamos lá, né? Aí eu planejei a aula, fui lá e dei a aula, e eu saí felizíssimo, assim, super feliz. A turma saiu super feliz, compreendendo a minha proposta. Aí caiu a ficha, gente. Eu consegui dar uma oficina de 2 horas e fazer tudo que eu queria e sair satisfeito porque eu me organizei na pesquisa de mestrado. Eu sentei, eu organizei, assim, eu organizei o material que eu tinha, eu organizei minha cabeça porque eu parei para refletir, né? Porque às vezes por isso que eu acho que tem gente que considera a academia o oposto da prática. Não é. Porque ela acrescenta nesse sentido que você tem um momento de reflexão. Você reflete sobre a prática, você para, você pensa, você organiza. Você é obrigado a frear. Porque às vezes na vida, né, ainda por cima da gente que vive de arte, a gente fica numa roleta, assim, sabe? Fazer, colocar, não sei o quê, que você não tem essa pausa para refletir sobre o que você está fazendo. Então você está querendo dizer que tem uma relação, um casamento bom entre essas duas coisas, no que a gente chama de pesquisa prática. Sim. Né? Que uma coisa ajuda a outra, né? No rigor, na estrutura, e talvez isso que você estava buscando também, de fazer com que essa coisa mais rígida também ganhasse um pouco mais de movimento. Sim. Eu acho que tudo depende de como você vai encarar, né? Mas eu acho que a pesquisa acadêmica, ela pode enriquecer muito o trabalho artístico, e o trabalho artístico ele pode enriquecer prático, né? Enriquecer muito a pesquisa acadêmica, no caso das artes. No caso que a gente trabalha com a arte, porque a arte ela é prática, né? Ela não é a não ser que você esteja fazendo crítica de arte, essas coisas, mas mesmo assim, eu acho que é uma prática que seria bom. Mas eu acho que ela tem muito a trazer, assim. E a sua pesquisa, porque você está falando desse trabalho pedagógico, ela também mexeu já que você estava falando dessa rigidez técnica, né, como artista, você conseguiu também ganhar mais maleabilidade? Ah, sim. Porque esse processo que eu falei que demorou muito para eu criar um primeiro espetáculo autoral, eu usei o material na pesquisa de mestrado dessa criação, que é uma coisa engraçada. Eu tinha feito vários procedimentos para conseguir, passei por vários caminhos e cometi vários erros, né, que isso é uma coisa que eu acho importante. Eu coloquei os erros também.
na escrita, eu coloco os erros. Assim, eu acho legal isso. Pra gente ter quando você lê só sucesso, né? Você sabe quantos caminhos que a gente bateu, quanta cabeça que a gente bateu. Mas um processo artístico também a gente faz isso. E pelo fato de eu parar e organizar isso, me fez pensar, assim, me facilitou, me fez ficar consciente do que eu estava fazendo e não sabia o que estava fazendo. Então eu fiz uma proposta de trilogia de 3 espetáculos. O segundo, que eu já fiz depois do mestrado, em 3 meses, assim, eu não precisei 6 anos. Em 3 meses, assim, eu consegui organizar a cabeça, e eu consegui utilizar aquelas reflexões de criar um roteiro subjetivo, um roteiro objetivo, sabe assim, de trabalhar o gesto e trabalhar sobre a subjetividade do gesto, que eram coisas que eu até tinha meio feito, mas não tinha consciência, mas depois que eu organizei, botei nome, sabe, categorizei, ficou muito mais fácil esse processo também. E você conseguiria dizer, Vitor, localizar, se tem um jeito, claro, tem um jeito seu, né? Mas uma coisa mais ampla, se na sua pesquisa, pensando como artista e como pesquisador, tem um jeito nosso de fazer pesquisa, um jeito brasileiro de fazer pesquisa? Porque eu imagino, como você falou dessas técnicas, você falou de mímica, você falou de circo, de clown, então são muitas técnicas e várias delas nem nasceram aqui, né? A gente importa essas técnicas. Só que tem o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de lidar, né? E como eu sei que você fez mímica fora do país, você estudou fora, você estudou na Europa, e você tem uma formação forte nesse sentido. Só que é um artista brasileiro que vai para o exterior, consegue, né, absorver esse conhecimento, e depois você começa a fazer isso, a trabalhar, e ainda fazer uma pesquisa sobre isso, né? Que, pelo que você está me dizendo, é quase como se você começasse a desconstruir um pouco um jeito, e provavelmente tem um jeito seu e, quem sabe, até um jeito nosso, brasileiro, de lidar com a pesquisa. Você consegue ver alguma coisa nesse sentido, ou eu tô falando... Não, eu consigo, eu acho que tem... É engraçado essa coisa de ser brasileiro, né? Eu entendi o que é ser brasileiro quando eu morei na Europa. Que aí você começa a ver que você, assim, porque a gente imagina, e você vê, assim, essa questão da cultura, como nos diferencia. Durante assim, eu nunca montei escola de mimo corpóreo, eu dei um workshop, dava umas aulas, mas eu nunca montei um curso a longo prazo. Então eu mandei muita gente pra lá, gente que estudava comigo, queria fazer um curso, né, formal. Eu me lembro que eu mandei muita gente também promoveu na Espanha, mas a primeira coisa que eu falava assim, ó, vai lá e rouba, pega, não pede licença, toma o conhecimento. Porque eu me lembro de as escolas que eu passei lá, eu faço uma piada, eu falo que eles te ensinam com uma mão e te pegam com outra mão. Então, nunca é dado de uma forma... Eu acho que a gente tem essa coisa, mesmo o Brasil nesse momento que a gente tá vendo que tá de raiva, de ódio, o Brasil, eu acho que ele tem essa característica do afeto, né? A gente tem essa característica do afeto. Então a gente ensina, a gente transmite, a gente dá. Na Europa, assim, não, eu tenho que dar esse conhecimento pra você porque você pagou. Mas eu vou te dar de um jeito que você, assim, sabe, não é nunca explicado, claro. É uma tentativa sempre de dar uns pedacinhos. E eu falava isso pra você, vai lá, vai que nem um pirata, que nem eles vieram pra cá e roubaram tudo. Agora você vai lá e rouba deles. Sei que você vai pagar, mas assim, vai com essa ideia na cabeça. Rouba o conhecimento e traz pra gente depois fazer uma antropofagia e digerir esse negócio aqui. E tem uma história engraçada, essa história eu gosto de contar também. Assim que eu cheguei, quando eu cheguei da Europa, eu fui fazer um trabalho em Recife. Eu tinha que dar um treinamento para um pessoal do Maracatu. Eles iam fazer uma coisa mais física e tal. Aí eu todo rígido, duro, tal, aquela coisa ainda, né? Eu cheguei da aula na Inglaterra, e lá você não pode botar a mão nos alunos, você não pode encostar nos alunos. E se você precisar encostar, você tem que pedir com licença, eu vou encostar em você, e você pode escutar um não.
Tá. Aí, galera de maracatu. Eu me lembro que eu trabalhava muito com o repertório ainda, aquelas cenas coreográficas do The Crew. E eu fui ensinar pra eles a fábrica, que eu achei isso aí divertido. E a fábrica era toda lateral, assim, os movimentos são quase todos laterais, assim, para ser vistos de frente. Aí chegava naqueles quadris do pessoal do maracatu, era quadril pra cima, quadril pra baixo, quadril pro outro lado. Eu olhava aquilo e ficava desesperado. O que eu faço com esse pessoal que não consegue fazer lateral? Na minha cabeça, não consegue fazer lateral. Eu falei, não, aí comecei a sacar, é a nossa característica, né? A gente tem uma maneira diferente. Aí eu não assumi, não levei essa coisa do colonizador, vamos descolonizar isso aí, né? Então, assim, quem tá errado sou eu. Entendi. Quem tá errado sou eu, assim, eu de querer impor isso. Aí a gente fez uma brincadeira, misturamos as coisas e aí começou essa questão pra mim, assim, de a gente se move diferente, né? Eu não posso querer impor gestos e características de uma outra cultura. O Etienne Decroux que organizou essa técnica, ele é da década ele é do século passado, né? Então ele tá com uma outra, ele tem uma outra cultura, ele tem uma outra visão de época e cultural mesmo da França, né? Então como é que assim, eu não vou chegar aqui, sabe, com varetinha, você tá se movimentando errado, não. E como aplicar essa técnica justamente assim, nessa questão, né? Organizar isso nessa questão. Eu sempre conto uma historinha também pra me justificar. Pilates nunca usou bola. Ele nunca usou borrachinha esses extensores, ele nunca usou isso. Você consegue imaginar Pilates sem bola? Não. Então assim, sabe, a técnica ela tem que se adaptando também à mudança de tempo e a questão cultural. Tá. Eu queria ver se a gente tem perguntas. A gente está com o pessoal do grupo, né, do CPECA, online. Eles estão no Meet, estão nos assistindo, né, e ouvindo, né, a nossa conversa aqui. Então, o que a gente vai ver agora, se alguém do grupo tem alguma pergunta para fazer para você. Oi, gente, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Vitor, eu sou a Clóris, né? Eu vou falar pro pessoal que não me conhece aí, que tá ouvindo a gente, né? E eu ainda não entrei na academia, né? Eu faço parte do grupo, acompanho aí faz um ano e pouco já, quase 2 anos o grupo. E eu também tive uma experiência parecida, né? De morar na Europa, voltar. E você falou que você morou na Espanha, né? E você fez alguns cursos, pelo que eu entendi lá, né? Então eu fiquei curiosa para saber, né, quais os cursos que você fez lá e, além dos cursos, como é que você começou? Qual foi o seu start, né, para começar mesmo o mestrado na academia, né? O que levou você exatamente a falar, agora eu vou fazer academia, ou agora vou estudar, vou me aprofundar nisso daqui? Porque para mim a grande dificuldade, né, é achar esse objeto, né? Como você disse, né? Tem tantas coisas aí pra gente pesquisar e fazer, a gente faz tantas coisas artisticamente, e aí eu fico assim, né? Como você traz isso pro Brasil e começa a sua pesquisa? Nossa, então, eu não morei na Espanha. É porque pessoas dessa escola que eu estudei, eles abriram uma escola na Espanha. E são mais jovens, assim, tem uma cabeça melhor. E era um grupo maior também. Eu acho que isso é interessante pedagogicamente. Não era uma escola... Porque esse conceito de escola... Porque eu fiz a escola da Corinne e do Steven, o casal da mímica, né, corporal. E esse conceito aqui da escola do especialista do sabe tudo, isso é um conceito da década de 70, né? As escolas mais contemporâneas, elas são grupos de pessoas com cabeças diferentes, que é mais dinâmico. Então eu achava mais interessante as pessoas que iam para a Europa e fossem para a Espanha. Além, o clima é bem melhor lá. A comida é bem melhor também. E para uma escola mais dinâmica, com um grupo maior do que... Ainda era a mesma linha, porque eles estudaram, eles foram da companhia da Corinne do Steven, que agora a escola nem tá mais em Londres, tá em Wisconsin, lá no meio da neve. Mas vamos lá, a questão da pergunta.
Eu também fiquei antes de eu decidir fazer mestrado em artes cênicas, eu tava namorando a filosofia. Até que eu sacasse, não, cara. Eu tava apaixonado pela filosofia, mas, cara, eu sou um artista, assim, a minha vontade de pesquisar é que... E eu acho que você tem que olhar pra dentro, na verdade, assim, o seu fazer teatral, o seu fazer artístico, que você, assim, você começar a explorar o seu fazer, você vai achar questões que você quer... Às vezes você até já sabe, você não precisa, no mestrado, querer, sabe, assim, inventar a roda. Às vezes é uma coisa que você já faz, mas que você quer olhar com mais calma. Que era o meu caso, eu já fazia, já experimentava, mas eu queria olhar com mais calma aquilo. Eu queria entender um pouco mais, assim, eu queria buscar referências para ajudar na minha fé daquilo, né? Não era uma coisa muito... Não era uma grande novidade. Mas aí, quando você começa a cutucar, você vê como tem novidade ali. Algo que já não era tão... que parecia não ser tanta novidade. Só para encerrar, porque a gente tá batendo a hora, eu decidi entrar pra academia, acho que por conta da uma questão de maturidade mesmo, assim. Eu fazia e corria. Amor, eu sentia essa necessidade, sabe, de parar e estudar, assim. Eu senti essa necessidade de estudar, de ler, eu acho que fazer a graduação na filosofia me ajudou muito, assim, nesse sentido de ver que é importante, sim, a teoria, é importante, sim, esse entendimento, essa conceituação teórica das coisas que você faz. Isso não é que a faculdade de filosofia mudou muito a minha cabeça nesse sentido. Mesmo que a nossa aula esteja batendo, mas a Sofia também mandou uma pergunta que ela queria saber sobre decolonização, que em muitos aspectos isso é uma nova forma de modernismo no Brasil nesse momento, e que ela queria saber se você tem estudado a decolonização, né? Se isso está relacionado aos seus trabalhos e como. Eu não tenho estudado formalmente. Assim, antes de ter essa palavra, eu já tava isso era uma coisa que me incomodava. Eu li Veias Abertas da América Latina em Londres, andando embaixo daqueles monumentos cobertos a ouro. Então, assim, isso já começou lá em Londres, assim. E assim, você sofre preconceito por ser latino, você, sabe, você é tratado como um cidadão de segunda categoria. Isso me fez refletir sobre essa questão. E vindo pra cá, assim, eu me lembro que eu nunca... Por exemplo, na escola de mímica, uma época eu tinha uma aula de voz. Eles colocaram uma aula de voz lá, porque tinham que colocar, porque pelo governo eles tinham que ter aula de voz para ter o certificado, etc e tal. Aí, em vez de colocar alguém que trabalhasse a voz com o corpo, eles colocaram um cara como quebra-galho. Saiu um professor, então um cara quebra-galho que ele trabalhava a voz para teatro, assim. Então ele tava treinando com a gente, aquele bando de estrangeiro, essa escola lá era, assim, tinha 10% de inglês, o resto do estrangeiro. Ele ficou trabalhando com a gente como tirar o nosso sotaque, como falar o Standard British Pronunciation. Aí eu falei, porra, o irlandês fala com sotaque, o escocês fala com sotaque, aqui no sul o Cockney fala com sotaque, por que o brasileiro tem que falar sem sotaque? Aí você começa a ver essas questões assim, você começa a cutucar a tua cabeça e fala, gente, não, eu vou falar com o meu sotaque mesmo, eu vou falar naifi, sorry. Sabe, vou falar com o meu sotaque mesmo, eu sou brasileiro, não quero esconder que eu sou brasileiro, né? Aí, voltando pro Brasil, eu carreguei isso, assim, eu não quero copiar eles aqui. Eu sou pirata, eu fui lá e peguei o negócio, agora eu vou pegar esse negócio, e contanto que dentro do métier do mimo corpóreo tem muita gente que me detesta, porque eu sou pirata, eu sou o cara que pegou e mudou um negócio, que dá outro nome, que mistura com outras coisas, sabe assim, que é isso que a gente faz, nós somos antropofágicos, né? Legal. Bom, Vitor, muito bom conversar com você. A gente tem que... Não é que o nosso tempo, né? A gente tem que encerrar. Então a gente ficava aqui horas falando. Fala de pesquisa, você fica horas. Tá. Obrigado, depois do can. Falou. E seguimos.
Conheça mais sobre nós, o CPECA, no Instagram, @CPECA2019. Até mais!